Muito bem, chegamos aqui à nossa próxima aula sobre hermenêutica, e é uma aula muito importante. Aqui vamos estudar sobre os princípios de interpretação da Bíblia. Aqui, portanto, é de fato o coração daquilo que precisamos entender nessa disciplina chamada hermenêutica. É muito importante que você preste atenção a cada regra que vamos estudar aqui. Se tudo que você viu até agora foi interessante para você, preste atenção redobrada agora, porque a partir de aqui você precisa levar a sério tudo o que vamos estudar aqui sobre essas regras, esses princípios de interpretação, tá bom? O primeiro deles é o sentido das palavras. A Bíblia fala a linguagem dos homens, segundo o modo humano de pensar e falar. Por isso, o intérprete deve determinar o sentido das palavras que ele está lendo na Bíblia, né? Ele procede, então, como na interpretação de outros escritos, ou seja, faz uso de fontes internas intrabíblicas e das fontes externas extrabíblicas também. Por exemplo, no primeiro caso, o estudo do contexto próximo e remoto, o uso dos termos em outros lugares e passagens paralelas, etc. No caso aqui é as fontes extrabíblicas, intrabíblicas, né? No segundo caso, as fontes extrabíblicas, gramática, dicionários, versões, intérpretes antigos, além de outros meios quaisquer também de interpretação. Outra questão também muito importante, que a gente precisa prestar atenção quando vamos trabalhar a interpretação, são as dificuldades que podem aparecer. A diferença no sentido de termos, por exemplo, nos diversos autores. Então, João capítulo 1, versículo 1, aparece a palavra logos, que faz referência ao Filho de Deus, a Jesus. Já em Hebreus 4, versículo 12, a palavra logos, que também aparece ali em grego, faz referência à palavra de Deus e não a Jesus. Então entenda que a mesma expressão grega tem significado diferente em passagens e contextos diferentes. Isso pode trazer dificuldade para alguns. A regra mais importante da hermenêutica é a regra do contexto, tá bom? A gente vai falar mais à frente também. Às vezes o termo aparece uma única vez, então o intérprete terá que fazer uso do contexto e dos outros recursos já mencionados também. Há casos em que o termo tem duas ou mais significações. Nestes casos, o contexto será o guia principal. Exemplo, a palavra elikia, em grego, né? Que é traduzido como estatura em Lucas 19:3. Em Hebreus 11:11, o mesmo termo foi traduzido por idade. Em ambos os casos, o contexto é o que determina o sentido. Isso é muito comum de acontecer, tanto no grego quanto no hebraico. Você tem a mesma palavra que tem vários significados dentro do seu campo semântico, e é o contexto que vai determinar qual é a tradução correta, qual o sentido correto em que aquela palavra está sendo usada na passagem bíblica. Há muitas palavras cujo uso é técnico, portanto, tem um sentido especial. Não podemos então, dar o sentido que quisermos de acordo com os nossos preconceitos. Por exemplo, uma palavra técnica é perit, em hebraico significa aliança ou pacto. Não é qualquer sentido que eu posso dar, não é? Mas eu preciso entender qual é o sentido bíblico, que é o de cortar uma aliança, de estabelecer uma aliança, para que possa, então, fazer com que houvesse uma espécie de contrato antigo entre duas partes, né? Temos, então, uma aliança bilateral, em que as duas partes têm compromissos, e também existe na Bíblia a aliança unilateral. Em geral, são poucas as vezes que Deus colocou como sendo Ele o único que tem responsabilidades com essa aliança, tá bom? Mas, em geral, as alianças da Bíblia são bilaterais. Deus é uma parte e a outra parte é, geralmente, Israel ou a humanidade. Há palavras que não foram traduzidas, mas transliteradas como sábado, que em hebraico é Shabbat, ou grego sabaton, né? Batismo, baptismo em grego, Osana, né? Que é uma transliteração do grego também, mas que vem do hebraico é Oxiana, né? Então é uma transliteração, que é você
representar de forma fonética com caracteres de uma língua diferente daquela que você está fazendo a transliteração. É diferente de traduzir. Traduzir é quando você coloca o sentido na língua que você está traduzindo. A transliteração você não traduz o sentido, você apenas representa foneticamente aquela palavra específica. O intérprete também precisa levar em conta o sentido da ideia do escritor. Somente o sentido das palavras da frase não nos dá o pensamento do escritor em si. É preciso conhecer o propósito do autor, a forma e ordem da sua argumentação, as ideias que ele combate e as que ele expõe também, as palavras em que ele dá ênfase e aquelas que ele emprega em sentido literal ou figurado. Tudo podemos saber pelas regras de interpretação. Então, há sim situações em que o autor coloca naturalmente o sentido figurado, então você vai interpretar de modo figurado. Como, por exemplo, quando Jesus disse, eu sou a porta, né? Ali é figurado, é claro. Não é literal, seria absurdo você interpretar literalmente que Jesus é uma porta de madeira, né? Mas quando ele coloca ali que ele é a porta, ele está usando uma linguagem figurada ali. E então você vai interpretar de modo natural essa frase como sendo uma frase de linguagem figurada. Quando não é natural ou quando não é absurdo você interpretar literalmente, você não tem liberdade para alegorizar aquilo que é literal. Tá? Então, respeitar o texto bíblico e perceber que o sentido da ideia do escritor é muito importante, é um valor muito importante para o intérprete da palavra de Deus. Outro valor importante aqui é o propósito do autor. O intérprete precisa então levar em conta, né? É necessário determinar o propósito para se saber o sentido do texto. Se compararmos Romanos 3:28 com Tiago 2:24, vamos notar que há uma aparente contradição. Mas se considerarmos o propósito de cada autor, a contradição desaparece. Vamos ver aqui os textos, né? Apenas um versículo para cada um, né? Para que a gente possa compreender o exemplo. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, justificação pela fé sem obras. Tiago 2:24, como nós já sabemos, né? O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ou seja, há contradição? Não há. Por quê? Porque você precisa levar em conta o objetivo de cada autor da Bíblia, né? Então, embora aparentemente haja uma contradição, na verdade não há. Quando se considera o propósito de cada autor, a contradição desaparece, portanto. O propósito de Paulo, aqui em Romanos, né, é combater os fariseus, judaizantes, que se julgavam justos por causa das obras da lei e desprezavam os outros. Já Paulo tem por fim mostrar que o homem recebe o perdão só pela fé em Cristo, e não merece nada por obras da lei que tenha praticado. Mas Paulo condena também como falsa a pretendida fé que não se expressa por obras, em Romanos 2. Tiago tem um propósito diferente aqui, né? Tiago tem o propósito de combater uma fé vazia, baseada em noções ocas, que consiste apenas em palavras. Ele combate uma crença acerca de Cristo que não produz nenhum efeito na vida prática. Então, você observando o propósito de Paulo e de Tiago, você percebe então que não há contradição na Bíblia, mas enfoques diferentes. Percebeu então? Então é muito importante você levar isso em conta, né? O propósito pode ser geral ou especial. O propósito geral, né, é quando se refere a todo livro que você está estudando. E o propósito especial é quando se refere a uma determinada parte desse livro que você está estudando. Então, observe o propósito geral do livro e o propósito específico também, especial, no trecho que você está fazendo a sua interpretação. Como determinar o propósito? É uma pergunta importante. Como que eu posso determinar, então, o propósito? Às vezes, o autor declara o propósito geral que tem em vista. Temos alguns exemplos aqui, né? Vamos aqui, Lucas 1, de 1 a 4.
Tendo, pois, muitos repreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo os tramitam os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas de que já estás informado. Então aqui está declarado o propósito de Lucas, aqui de Lucas inteiro, né? João 20:31 e Atos 1, de 1 a 3 também tem outros tipos de propósito. Também o fim especial de alguns textos é às vezes declarado pelo autor. Então veja aqui Lucas 15, versículos 1 e 2, que é o propósito especial aqui. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então perceba que aqui há uma declaração de um propósito também, mostrando quem era o público-alvo, né? E qual era o objetivo de Jesus ao falar o que ele falou em Lucas capítulo 15. Muito bem, Romanos 3,28, aqui um outro exemplo, né, que dá o propósito do texto precedente. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então concluímos aqui, né, a marca textual de aqui mostra que é uma conclusão do que foi falado antes, que é, portanto, uma declaração resumida do propósito do que foi falado nos versículos anteriores. Conhecimento das circunstâncias históricas em que o autor escreveu ou viveu. Então, faz toda a diferença. Em Mateus 23 você vai ver o quanto conhecer as circunstâncias históricas de fato interfere no modo como você vai interpretar corretamente o texto. É preciso conhecer a atitude dos fariseus aqui em Mateus 23. O mesmo conhecimento nos leva a determinar o propósito das cartas aos romanos e aos gálatas que foram escritas para combater o farisaísmo. Então, quando você leva em conta o contexto histórico, né, você consegue perceber o que, de fato, a passagem quer dizer. Por fim, aqui, o melhor é ler o livro todo sem se levantar. Sim, se você puder, né? Claro, se o texto for permitido que você leia assim, né? Porque tem livros que são muito grandes. Mas se não for muito grande, você consegue ler de uma sentada só. Alguns livros podem ser lidos de uma vez, sem parar para ver minúcias. Romanos e Hebreus, por exemplo, né? O propósito de Hebreus é mostrar que o cristianismo é superior ao judaísmo. Foi escrito aos judeus convertidos, tá? Então a gente percebe aqui esse propósito em Hebreus, mostrando, né, que Cristo é superior a todas as regras judaicas antigamente, tá bom? Muito bem, vamos ficando por aqui na aula de hoje. Na próxima aula nós vamos ver sobre o contexto, que é também uma parte importantíssima do seu trabalho de interpretação. Espero que você esteja gostando dessa aula. Lembre-se que você pode baixar a apostila, caso não tenha baixado, lá no grupo do Telegram chamado Exegese e Exposição Materiais. É gratuito, é só baixar lá e você tem acesso a todo esse material, tá bom? Até a próxima aula, então. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.